Onde está a cultura? A cultura está em todos os cantos do Brasil. E com o Instituto Cultural Vale, vamos valorizar ainda mais nossas manifestações culturais. Ao todo, são mais de 200 projetos criados, apoiados ou patrocinados em mais de 160 municípios. Onde tem cultura, a Vale está. Apoiando e valorizando nossa cultura, crescemos e evoluímos juntos. Olá, boa tarde, pessoal. Eu sou o Eugênio Sávio, sou um fotógrafo aqui de Belo Horizonte, organizo lá o Festival de Fotografia de Tiradentes e fui convidado pelo Afonso Borges para estar com vocês aqui nessa mesa de fotografia e poesia, duas artes que combinam muito, apresentando esse livro aqui, chamado Vasto Mundo, que tem fotografia do Adriano Fagundes, com textos poéticos do Carlos Drummond de Andrade. Na mesa comigo, além do Adriano, o autor, que está lá à direita, está aqui o Pedro Drummond, que é um artista visual, que é neto do Carlos Drummond, que vai começar lendo um pequeno poema para vocês. Olá, boa tarde a todos, obrigado por virem. E vou ler para vocês um poema que abre este livro e que tem tudo a ver com o que acontece no livro, que não é outra coisa senão um diálogo. Escolhe teu diálogo e tua melhor palavra, ou teu melhor silêncio. Mesmo no silêncio e com o silêncio, dialogamos. Isso aqui é um trecho de um poema chamado O Constante Diálogo, do livro Discurso de Primavera e Algumas Sombras. Vou começar comentando como surgiu a ideia deste livro. Eu recentemente estive em Portugal, tenho frequentado Lisboa, e eu conheço desde minha infância o embaixador Lauro Moreira, que foi amigo da minha família quando ele era cônsul brasileiro em Buenos Aires, onde eu nasci. E, enfim, eu conheci as filhas do Lauro, e uma das filhas, curiosamente, está casada com ele, a Patrícia. E quando eu estive em Lisboa, e ele com Patrícia moram em Lisboa, fui visitá-los e o Adriano me mostrou o seu trabalho. Enfim, ele tem vários livros publicados com fotografias incríveis e eu pensei, puxa, que bacana seria poder combinar a literatura, a poesia do Carlos com as fotografias do Adriano. E isto porque o Carlos tem uma longa história com a fotografia. Ele foi N vezes fotografado. Ele guardou um grande arquivo de fotografias, a maior parte foi doada por ele mesmo ao Arquivo Museu de Literatura Brasileira da Casa de Rui Barbosa, que são as fotografias, vamos dizer assim, mais de caráter literário, com escritores e pessoas que ele conhecia, e em casa ficou a coleção de fotos familiares, e que são fotos antigas, algumas do século XIX, de ancestrais meus e dele, e até fotos assim do fim da vida dele, com enfim, a família e alguns raros amigos que frequentavam a casa dele. Então o Adriano gostou da ideia e, para minha surpresa, ele deu um mergulho profundo. Como não gostar da ideia, né? Deu um mergulho profundo no assunto, mergulhou na obra do Carlos e na própria obra dele, no próprio trabalho dele. Há uma curiosidade, porque o Carlos foi um escritor que nunca saiu do escritório, ele só viajou para o exterior quando foi para Buenos Aires, não visitou nenhum outro país. Lhe perguntavam por que o senhor não foi para a Europa? Ué, para quê? Ele dizia. Então ele viajava com os livros, né? Viajava dentro dos livros. E, por outro lado, o Adriano Fagundes viajou o mundo, e ele percorreu assim, diversos países e capturou com sensibilidade assim, cenas e pessoas desses países. E há, tanto na literatura do Carlos quanto no olhar do Adriano, uma confluência, uma complementação. Então, o Adriano soube encontrar esse diálogo em silêncio, né? E através do tempo, né? E do espaço. Então, eu gostaria que o Adriano mencionasse, ou contasse um pouco como foi essa viagem, né? O Homem às Viagens, né? Que foi esse poema motivador também, ou inspirador, né? Começou tudo daí, né? Do Homem às Viagens.
É o poema que começa no Adriano, livro. só um pouquinho. Conta um pouquinho de você com a fotografia, como é que é a sua história, quem não te conhece, porque você é brasileiro, morou muito tempo fora, morou os últimos 10, 12 anos, um pouco no Brasil, um pouco em Portugal. Conta para nós um pouquinho desse seu percurso na fotografia, por favor. Eu cresci em Brasília e aos 18 anos eu ganhei uma bolsa de estudos em Nova York. Fui para Nova York, mas eu nasci nos Estados Unidos, então eu tinha um passaporte americano. E aí fiz a faculdade lá de fotografia na School of Visual Arts, mas comecei a trabalhar muito cedo lá, né? Então comecei a fazer assistência para vários fotógrafos. E no fim disso, de 95 a 98, eu fui primeiro assistente de um grande fotógrafo americano que chama Arthur Elgort. Eu fui o primeiro assistente dele, viajava com ele, era sempre uma coisa incrível. E fiquei. Depois que eu saí lá do estúdio, eu comecei a trabalhar direto em 98 e fiquei até 2010 lá. Só que, começando em 97, eu comecei um projeto de retratar as pessoas do Rio Amazonas, da nascente no Peru até o Atlântico. Que não, eu achei que ia fazer em 2 anos, né? Demorei 17 anos para fazer o projeto. Mas rolou, por isso que eu mudei, na verdade, para o Brasil em 2010 para completar esse projeto. Eu já não aguentava mais ir e voltar e ter essa coisa toda. E consegui, a gente publicou o livro em 2014 e foi ótimo, foi uma viagem incrível. Mas eu fiz muita coisa de moda também em Nova York, muita coisa de beleza, publicidade. Que eu consegui fazer isso, eu consegui fazer o projeto da Amazônia fazendo publicidade, basicamente, né? Então fazia alguma comercial e conseguia fazer o que eu realmente queria fazer. Eu entendi isso muito cedo na minha carreira, que eu teria que fazer isso, né? E aí quando eu mudei para o Brasil, aí fiz outros projetos e tenho outros livros, alguns encomendados, né? De empresas, livros assim, e fiz um livro 2019 que saiu, que foi muito interessante, que chama Paisagens Gastronômicas São Paulo, que nós mapeamos o estado de São Paulo, procurando produtores sustentáveis no estado de São Paulo, e foi incrível. Identificamos várias coisas legais, de pesca artesanal a cogumelos, a queijos, todos os tipos de queijos, a beef wagyu, tinha tudo, né? São Paulo é bem complexo. E a partir desse livro tivemos várias oportunidades de ir para outros lugares, assim, fazer o mesmo tipo de livro, né? Quando o Pedro me sugeriu esse diálogo em fevereiro de 2021, eu estava em casa, em Lisboa, no meio da pandemia mesmo, assim, a gente estava realmente em casa, né? Era o confinamento, sair, né? Confinamento total. Então, para mim, caiu o projeto, foi perfeito, né? Um projeto dos deuses, assim, que desceu. Um projeto irrecusável para fazer esse diálogo. E eu comecei realmente durante... acho que fevereiro, março e abril, lendo tudo que eu podia do Drummond, graças ao Pedro que me mandava os livros, e eu fiz várias anotações nos livros. Eu também tinha alguns PDFs, mas os livros todos anotados, com pensamentos de o que eu poderia retratar ali, porque não se tratava de um livro de poesias ilustradas, simplesmente. Tinha que haver esse diálogo. E é mais complexo. Porque fazer ilustrado é até um pouco mais fácil, mas fica um pouco bobo também. E é claro que se tem um poema chamado Futebol, vai ter uma coisa sobre futebol, né? Mas eu quis ir um pouco além. E também fiz o processo contrário. Algumas fotografias que eu acho... são fotografias de viagens.
basicamente, assim, 98%. Eu só fiz uma foto pro livro, né? Que é uma foto do olho da minha mulher, que está aqui no meio. Mas e o resto, tem fotos de 91 a 2021. Então, eu fui também procurar no meu arquivo aonde estavam essas fotos também, que eu sabia que eu tinha, mas não sabia onde estavam. Bom, o meu arquivo ainda está lá em Nova York. Então, eu fui tentar descobrir se eu tinha as fotos, eu consegui 2 fotos com amigos, que eu sabia que eles tinham as fotos, e aí escaneei. Mas o processo foi incrível. O processo assim, que eu adorei fazer, foi muito complexo. É importante dizer que não é só o fotógrafo, mas também o designer do livro. O projeto gráfico foi ele que fez com todo cuidado. Foram basicamente 16 versões do livro. Se tivesse mais 2 dias, teriam mais 2 versões. E vocês dois trocavam assim, os PDFs? Sim. Sim, ele mandava, enfim, a gente... alguns poemas foram escolhidos em conjunto. Sim. Mas foi um trabalho, digamos, basicamente a mão de obra... O braço foi o dele e para mim acompanhar esse processo também foi muito interessante e foi um aprendizado, né? Porque, como ele falou, não é uma associação óbvia. Eu acho que quando a gente se encontra... Aliás, tem uma exposição lá em Itabira, a exposição Vasto Mundo, na Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade, de uma seleção dessas fotos com os poemas. Então, quando a gente se depara com a foto e o texto... há inúmeras possibilidades de interpretação, cada um vai fazer a sua, né? Claro que há um elo essencial, mas a gente pode recriar ideias a partir dessa associação. Então, isso é um exercício muito interessante. Bom, um livro, obviamente, não se faz sozinho, né? Então, tive ajuda de várias pessoas. Tive ajuda de um grande amigo, o Paulo Barata, lá de Lisboa, que é um grande designer, e basicamente eu fiz o projeto gráfico e ele adaptou para o livro, né? Ele fez toda essa coisa de designer, que eu não sou designer, né? Mentira. Mas, frustrado. Mas, e tive uma ajuda imensa do Lauro Moreira, meu sogro, com os poemas e com essa compilação, e do Edmilson Caminha, que escreveu a introdução, e sua, né? Porque a gente bateu essa bola quase diariamente, né? E a maneira que eu entendi, porque no final claro, sobraram vários fotos e textos, né? Também tem alguns textos em prosa e aforismos. Mas a maneira que eu quis dar um esqueleto pro livro, porque não daria para fazer uma coisa muito solta, né? Porque senão fica uma coisa completamente... Não tem um norte, né? Eu pensei como se fosse, assim, mas bem não uma coisa muito concreta, mas é a vida do Drummond. Então, os poemas começam na infância, depois vão para Minas, depois vai para o Rio de Janeiro, depois poemas sobre a vida adulta, sobre amores e não amores, e coisas que acontecem. E depois acaba mesmo na terceira idade já, né? Uns poemas mais já pensando no que passou, né? Basicamente é isso. Assim, não é explicado, mas é um modo. É um roteiro. Um roteirinho, né? Que a gente tentou fazer para ter um norte algum. Né? O que eu acho bacana é que a fotografia, tanto quanto o texto, elas foram criadas para ter uma certa objetividade, né? E quando a gente pega tantas fotografias do Adriano quanto os poemas do Carlos, os textos do Carlos, eles sempre nos deixam inquietos. Acho que eles nos levam a pensar muito além do que aquelas palavras estão dizendo, né? É igual eu acho que uma foto boa é aquela que não se explica. É aquela que nos deixa pensando nela até amanhã ou até depois.
Então, e esse casamento ele é complexo, ainda bem, né? Porque ele não é literal, como você falou. Eu acho que isso é uma das virtudes do livro, que ele não é uma foto para explicar o texto, é uma foto para a gente viajar ainda mais numa possível interpretação do texto, dentre as várias outras que poderiam haver, né? Claro. Então, eu acho que essa é uma felicidade, assim, dessa interpolação de sentimentos e sensações. Tem um verso do Carlos, eu não me lembro exatamente, que fala que fotografia registra o último das coisas, né? É o final do livro. É isso. Basicamente o final. O Carlos escreveu. Deixa eu ler primeiro aquele texto que ele fez para o Evandro Teixeira, que está na abertura do livro, aqui na primeira poema do livro, depois daquele que o Pedro leu aqui para nós. Tem um pequeno trecho de uma poesia que ele fez para o livro do Evandro Teixeira. Que é outro fotógrafo. Que é o Evandro Teixeira, é um grande fotógrafo do Rio de Janeiro também, que foi colega do Caso no Brasil. E o Evandro fez um livro na década de 80, eu até tenho esse livro lá em casa, que eu estava começando a fotografar naquele período. E ele foi e certamente pediu para o Carlos escrever alguma coisa e veio um texto lindo. Primeira abertura do livro, vocês que estão com o livro aí na mão. Fotografia, arma de amor, de justiça e conhecimento, pelas 7 partes do mundo, a viajar, a surpreender, a tormentosa vida do homem e a esperança brotar das cinzas. Então, eu acho que esse realmente traduz ali o caminho que você segue ali, né? Que você acabou de comentar, seguindo a vida do homem, né? E o Evandro faz isso com muito brilhantismo também, né? Aproveitar para mandar um abraço para o Evandro Teixeira, que é uma figura incrível, dos maiores fotógrafos aí do Brasil, que está com seus 80 e poucos anos, em plena atividade ainda. Mas conta então aí desse último poema que fecha o livro, aí, que tem sobre fotografia também. Eu apenas queria lembrar, por exemplo, há um poema chamado Retrato de Família. Este retrato de família está um tanto empoeirado. Enfim, a fotografia faz parte dos temas que o Carlos aborda, e era um dos assuntos de interesse dele. Houve outros livros com outros fotógrafos, por exemplo, nos anos, acho que foi 80, o fim dos 70, 80, o José Mindlin, o bibliófilo, que era amigo do Carlos, patrocinou um livro do poema A Visita, com fotografias de Maurício Bicilhar. Enfim, foram vários encontros da obra. E teve o encontro dele com o Rogério Reis, que fez uma foto linda que está ali na praia de Copacabana, virou uma estátua. Né? A foto do Rogério Reis inspirou a estátua do Léo Santana no calçadão de Copacabana, que aliás é o mesmo escultor que fez a estátua do Pedro Nava e do Carlos aqui na Rua da Bahia. Então, assim, aliás, o Rogério conta um episódio dessa sequência de fotos, que ele começou a tirar fotos do Carlos sentado no tapete e o Carlos deitado. Essas fotos existem, estão ali no acervo do Carlos. Até que no momento chegou a mamãe e viu o Carlos ali deitado no chão, posando para fotografias e não gostou nada, deu uma bronca no Rogério. E ele conta isso com bom humor. E depois, então, eles foram para não ficar ali mais no chão, né? Botar o Carlos no chão para a Copacabana, exatamente. Né? Mas aquela foto é icônica dele sentado em casa, né? No chão. Sim, também. No tapete, com um livro, enfim. Depois outros fotógrafos, acho que foi o Luiz Afonso, acho que é neto do Afonso de Guimarães também, fez botou o Carlos sentado no chão. O Carlos gostava, assim, apesar de que ele não era uma pessoa vaidosa. Por exemplo, o Manuel Bandeira, pelo que eu entendi do próprio Carlos, gostava de ser fotografado. O Carlos não dizia isso, mas ele foi muito fotografado. Sei que uma vez um fotógrafo fez ele subir numa escada e tirou a foto de baixo, e aí o Carlos ficou meio chateado porque o pé saía enorme e a cabeça dele pequenininha, então achou que não era uma boa combinação, mas ele foi muito, muito fotografado. Então, assim, tem fotografias dele por toda parte, e me lembro que no fim dos 80, início dos 90, acho que foi exatamente em 1990, Salvador Monteiro e Leonel Cas, da Edições Alumbramentos, fizeram um livro lindíssimo chamado Drummond Frente e Verso, que é uma fotobiografia. Então, eles pegaram um monte de fotos históricas e fotos de jornais e misturaram essas fotos com poesias.
Um pouco o que a gente fez aqui, que, aliás, perdão, o Adriano fez aqui, mas voltado assim para digamos, com um olhar biográfico, né? Então, assim, a história de Carlos com a fotografia vem de longa data, e eu sentia falta desse, digamos, de chamar a atenção para esse vínculo, né? E o conhecimento do Adriano, né, marido da Patrícia de Oliveira, foi um momento único, não só porque a gente acabou ficando grandes amigos, enfim, cúmplices, né? Mas porque ele pôde reestabelecer de uma forma atual e contemporânea esse vínculo, né? É curioso, né? Porque atravessamos o tempo e o espaço, né? Eles dialogam. Digamos, o Carlos partiu há mais de 35 anos, no entanto, o trabalho do Adriano mostra como essa obra literária permanece vigente e atual, né? Não, vários textos, vários poemas poderiam ter sido escritos ontem, né? Tem 2 textos aqui, tem A Terra do Índio, que na verdade é um texto em prosa, né? Que fala exatamente o que está acontecendo, né? Uhum. Com os índios. Sabe o que eu acho também que me atiçou curiosidade? Porque eu acho que esse andar do fotógrafo viajante, como é o seu caso, esse que é interessado em circular pelo mundo, conhecer pelo mundo, é aquele fotógrafo que sai em busca de um assunto, em busca de alguma coisa que está na cabeça dele, que vai se materializar às vezes na caminhada, na viagem. E o Carlos era o contrário, assim, na verdade, ele dentro de casa, ou dentro do Rio de Janeiro, naquele ambiente muito restrito, ele fazia a mesma coisa, mas no mais imaginário. Então, assim, talvez ele lendo um livro, ele vendo um jornal, ele vendo a foto de um colega, aquilo o inspirava para escrever alguma coisa, enquanto que um tem que andar e viajar, o outro está viajando muito mais internamente. Mas eu acho que as duas coisas funcionam juntos, a fotografia e a poesia, porque as duas coisas são síntese. Exato. Né, a fotografia em um fotograma tem que contar uma história. E os dois revelam uma busca, né, uma procura, né, de alguma coisa. Exatamente. Eu estou com um poema aqui, vou entrar de penetra aqui. Diz assim, na verdade é um trecho de um texto, diz: a fotoviagem continua ontem, sempre, mato adentro, imagem, vida última dos seres. Essa frase me arrepia, porque é incrível. A foto, né? Eu acho que ele, de alguma forma, talvez dialogasse com as fotos da família, dos pais, dos irmãos. Ele foi o último da família dele a morrer, né? E toda essa coleção de fotos que ele guardou foi como uma forma de estar perto deles, né? Enfim, na ausência, né? Essa ausência que ninguém tira de nós, como ele mesmo dizia, né? Ele não só guardou, mas a coleção é muito bem feita, né? Assim, muito bem, com datas e na letra dele, colada por ele, assim, é uma coisa muito linda. Ele colava as fotos em cartões todos do mesmo tamanho e anotava o nome das pessoas, as datas, enfim, era muito organizado. O Carlos também tinha o que ele tem, assim, de um programador visual, tinha esse olhar visual, né? Vamos dizer assim, meio artístico, né? Ele se dizia um desenhista frustrado, tanto que ele fazia autocaricaturas e que essas autocaricaturas viraram uma espécie de arquétipo para os futuros caricaturistas, né? A cabeça alongada, né? É muito comum ver qualquer caricaturista, sei lá, Chico Caruso, Ziraldo, até o Aroeiro, enfim, todos esses caricaturistas, o Genin daqui de Itabira, fazem a caricatura do Carlos inspirados nesse modelo que ele próprio fazia. Não, pode seguir aí. Eu estava querendo achar o trecho aqui do... Não, uma coisa que a gente tem que dizer é que o livro saiu graças ao Instituto Cultural Vale. Importante. Com certeza. Porque conseguimos fazer o livro exatamente como a gente queria fazer. Na gráfica que a gente queria fazer, com o papel que a gente queria fazer. Isso para mim era muito importante no final. Porque
eu fiquei 9 meses, né, fazendo esse livro. E essa foi uma outra coisa também, que eu tive tempo para ver, rever, tirar coisas, botar coisas, dar um pouco mais desse esqueleto, um pouco mais de forma, sem falar isso, né? Mas graças ao Instituto conseguimos fazer exatamente o livro que queríamos fazer, né? Porque a gente até agora falou do processo de concepção, vamos dizer assim, elaboração do livro, que o Adriano fez um trabalho excelente. Mas, coincidências da vida, né? O Afonso Borges me procurou por conta do FLITABIRA, que é o Festival Literário Internacional de Itabira, que, aliás, está na sua 2ª edição, agora, as we speak. Até domingo, né? Até domingo, lá em Itabira. A gente está chegando de lá e está tendo uma programação muito, muito bacana. E ele estava justamente bolando e montando o primeiro festival, e me falou, enfim, preciso de tua ajuda, etc. E eu, de repente, falei, nós também precisamos de sua ajuda, e então ele acabou nos botando em contato com a Regiane, da Editora Autêntica, que se encantou pelo projeto. Então, todos esses ingredientes se juntaram e acabamos conseguindo fabricar o livro. Assim, o Adriano elaborou o livro, e graças ao Instituto Cultural Vale, enfim, que conhecemos através do Afonso, enfim, chegamos a um final feliz. E agora uma exposição também, né, que está acontecendo. A exposição que está até dia 30 lá em Itabira, e possivelmente vai circular, né? Por aqui. Então, essa é uma outra maneira de abordar o livro, né, assim, com as fotos bem grandes, né? E tem uma coisa interessante que o Adriano bolou, que tem códigos QR, então você pode apontar o teu celular ou telemóvel, como dizem em Portugal, e você escuta, por exemplo, o próprio Carlos dizendo alguns desses poemas, ou o Tiago Lacerda também, tem também uma pessoa interpretando o poema em Libras. Então, E o Lauro. Também. Perdão, o Lauro Moreira. É engraçado, porque o Lauro Moreira começou, digamos, a história começou nos anos 60, quando eu era criança, e o Lauro era o cônsul brasileiro em Buenos Aires e veio parar aqui, né, no século XXI. Então, o Lauro é uma peça fundamental. Assim, aliás, é um drummondiano, é um machadiano especialista, e ele é um dos maiores recitadores de literatura brasileira. Atualmente, ele já foi diplomata, mas atualmente ele é embaixador da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa. Então, ele é um grande difusor e divulgador da nossa literatura. Recentemente, ele apresentou um espetáculo chamado Canto ao Homem do Povo, Carlos Drummond de Andrade, aludindo ao poema Canto ao Homem do Povo, Charlie Chaplin. E é um excelente recital. O Adriano trabalhou com ele, e no final tem cenas dos filmes do Chaplin que são citados nesse poema. Eu recomendo, possivelmente, se apresente. Ele fez aqui na Academia Mineira de Letras, né? Mas vai continuar. Eu fico botando pilha para ele seguir apresentando, porque o Lauro é um excelente, além de ser uma pessoa queridíssima de todos nós, é um excelente divulgador e recitador, tem uma voz incrível. Enfim, ele tem sorte de ter o sogro que tem. Essa transcrição também para o oral também já é uma outra viagem também, que é muito rica, né? E na exposição temos isso, né? Porque você tem a imagem, você pode ouvir o poema assim por 3. Depois da pandemia também ninguém quer ouvir mais naquele headphone que está ali, né? Que já está ali. Todo mundo ouve no próprio celular, é mais fácil, né? Tem o trecho que também encontrei, que o Drummond falou de fotografia, que eu trouxe aqui, que diz o seguinte: mas é inevitável de que cada procedimento técnico, exercido com amor e rigor, se desprenda uma poesia específica. Mas ainda no caso da fotografia, cujo vocabulário já participa da magia poética, a gelatina, a imagem latente, o pancromático, e cujas operações se assimilam naturalmente às da criação poética, a sensibilização pela luz, o banho revelador, o mistério da claridade implícita no opaco, da sombra, representada pelo translúcido. Então também ele ele logo aponta para a poesia numa coisa que é técnica, que é uma questão que a fotografia, eu brinco às vezes, falo assim, nossa, sua foto é linda, qual a tua câmera? Eu falo assim, olha,
A câmera é o meu olho, né? E assim, é a poesia. A câmera é a poesia, no caso. No final, assim, os fotógrafos que eu mais admiro, assim, dentro dos que eu mais admiro, da década de 30, da década de 40, basicamente era um caixote com uma lente, né? Uhum. Não era necessariamente o equipamento que estava fazendo a foto. Tinha uma ideia antes. A ideia é importante, é mais importante do que o equipamento, né? Uhum. Eu acho que também tem essa coisa. Né, Conta o episódio do Lambi Lambi, do senhor do Lambi Lambi. Tem uma foto aqui qual que é o... tá aqui. Página 127. E esse poema, Os Mortos de Sobrecasaca, é um poema que fala muito de fotografia, né? Do álbum de fotografias, né, Intoleráveis. Esse senhor foi o último lambi-lambi do Rio de Janeiro, que trabalhava no Largo do Machado. E o irmão dele também era lambi-lambi, o pai era lambi-lambi, e faziam essas fotos. E eu fiz essa foto dele. E aí, no final do livro, a gente fez um pequeno fotobiografia do Drummond e minha. E aí tem a foto que ele tirou de mim nesse dia, que é essa que eu tô de óculos escuro aqui em cima, que é um 3x4, que ele revela dentro da câmera, né? Mas já não existe mais, né? Esse tipo de fotógrafo. Você não quis comprar a câmera dele? Eu quis comprar a câmera dele. E aí, ele falou, não, mas eu falei, quanto é que você quer? Ele falou, não sei, eu não sei se eu quero vender. Aí eu falei, eu te dou $1.000 pela câmera. Aí ele falou, eu não posso, meu pai que fez a câmera. Aí eu falei, não. Vale muito mais. Nunca vendo essa câmera. Segura. Bom, gente, eu acho que nós estamos chegando ao fim aqui. Não sei se alguém quiser perguntar alguma coisa, em seguida a gente pode responder, mas é porque está gravando. Queria agradecer então aí o Sempre um Papo por nos possibilitar essa realização, o Instituto Cultural Vale por essa publicação, e aqui estamos no Memorial Minas Gerais Vale também. E é isso. Obrigado aí, Adriano e Obrigado Pedro. a vocês, Obrigado a todos por estarem aqui. É o seguinte... Carlos Drummond ficou só no Brasil, mas Brasil todo, né? Agora nós vamos ver. O Machado de Assis ficou só no Brasil, ficou só no Rio de Janeiro. Uma comparação, os dois aí, só no Rio de Janeiro. Quanto ao fotógrafo, é um grande fotógrafo, mas se você voltar uns tempos atrás, eu digo que tinha o Marc Ferrez, um grande fotógrafo também. Depois dele, você. Comparo assim, né? Além de fotógrafo, ele era um grande escultor também, né? Inclusive tem até uma escultura em bronze, a única dele, que está fora do Brasil, está lá nos Estados Unidos, que essa coleção foi doada toda para lá. A gente já falou do contexto. É isso, né? Não sei se eu fui bem, mas... Não sabia dessa informação. Não, o Marc Ferrez foi um grande fotógrafo. Não, eu sei quem ele foi, mas não sabia que ele era escultor. Que a escultura... Eu também não sabia disso. Tinha uma escultura em bronze. Eu acho que foi a última em bronze que ele fez. Que tinha uma biblioteca que foi doada um diplomata assim, que esteve nos Estados Unidos, ficou lá, e doou toda a nossa biblioteca para a Universidade Católica de lá. Inclusive do post tem uma foto lá, e tem essas duas esculturas, que uma de bronze, a única de bronze, tem duas, a única de bronze que ele fez ficou lá nos Estados Unidos, na Universidade Católica. Eu não sou bem assim de falar, assim, mas é mais ou menos. Mas você me fez lembrar uma coisa importante, que eu acho que a fascinação do Carlos pela fotografia deva ter começado em 1904, quando um grande fotógrafo itabirano chamado Brás Martins da Costa fez a primeira fotografia do Carlos, que vocês devem se lembrar, é aquela fotografia do Carlos com o triciclo, que está aqui, não está? Na fotobiografia no final. Tá no final. E o Brás Martins da Costa era um precursor, porque
enfim, no fim do século XIX, início do século XX, ele fotografou a comunidade itabirana, não só a sociedade itabirana, mas também os trabalhadores, as procissões. Então ele fez um registro importantíssimo da cidade, dessa época, desse tempo. Ele era, vamos dizer assim, como se fosse hoje seria talvez um geek, né? Um nerd. Nessa época, quem tinha uma câmera era muito rico, né? Eu não sei se era muito rico. Ele morava num casarão lá em Itabira, que agora com certeza. Com certeza tinha o centro cultural. Dinheiro. Tudo vinha da França, né? Ou da Inglaterra, mas mais da França até. Mas era um cara super interessado pelas novas tecnologias, como hoje nos podemos interessar por celulares ou aparelhinhos, enfim, Wi-Fi, etc. Mas o importante é o acervo que ele deixou, que está lá em Itabira, assim, é possível visitar. Tem até um livro chamado Imagem, Terra e Memória, para o qual Carlos fez um poema justamente em homenagem ao Brás Martins da Costa, que foi o primeiro fotógrafo. Ele tem um livro, Retratos na Parede, né? Isso. Imagem, Terra e Memória é o poema que tem nesse livro. O livro chama-se Retratos na Parede. Que é da Editora Autêntica também. Exatamente. A gente viu hoje mais cedo, a gente foi lá no Memorial Carlos Drummond de Andrade, que fica no Pico do Amor. Também recomendo a visita, é um lugar muito bonito, tem uma vista muito bonita. Modéstia à parte, tem uma exposição da qual eu fui curador, com a produção e a arte engenhosa do Aguinaldo Pinho. Não sei se vocês conhecem, o Aguinaldo Pinho é um artista multimídia, um bonequeiro, um brinquedeiro, assim, eu sinto... Aqui de Minas, é muito talentoso. Eu sinto a fascinação pelas coisas que ele faz, pelos autômatos que ele faz, que tem, aliás, na exposição tem vários autômatas do Carlos, uma réplica do Carlos pequeno com um triciclo, daquela foto que o Brás Martins da Costa tirou. Então eu recomendo... Não digo pelo meu trabalho, mas recomendo a visita ao Pico do Amor, a casa do Brás, quem se interessa por fotografia. E, bom, um rolê por Itabira é sempre bom, né? E ir à exposição. Sim, lógico. Mundo. A exposição Vasto Mundo, fundamental, para vocês verem estas fotos bem grandes, né? Bem ampliadas, com os poemas nos códigos QR recitados por vários queridos amigos. Muito bem. Alguma pergunta? A Vasto Mundo chega aqui quando? A exposição com as fotos do... Ainda não sabemos. Estamos justamente conversando para saber onde podemos... aceitamos sugestões. Não, Aonde? Palácio das Artes seria um lugar excelente. Seria. Aqui também seria um lugar excelente. Nós fizemos de uma maneira que a gente conseguiria ampliar a exposição. Seria muito fácil, né? Aqui seria ótimo também. Enfim, Belo Horizonte tem... Não vai faltar lugar, né? A qualidade é boa do material. A exposição lá, digamos, é limitada no sentido da quantidade de fotos, porque o espaço não é muito grande. Então foi feita uma seleção. Acho que são 30 fotos lá. Podemos levar para Tiradentes também, quem sabe. Seria ótimo. Sim, está pronta a exposição. Está pronta, Muito bem. Senti foto do Geni Guerra. Será que é para Itabira? O Genin está lá. O Genin foi um dos maiores estatuadores do Carlos, né? O Carlos tem algumas curiosidades assim que ultrapassam assim o universo literário. Ele foi, junto com Machado de Assis, o autor mais caricaturado do Brasil. E atualmente eu diria que ele é o mais estatuado, porque aqui tem uma estátua junto com Pedro Nava, tem no Rio de Janeiro. Em Porto Alegre tem uma estátua dele feita pelo Chico Stockinger junto com o Quintana. Em Itabira, deixa eu ver, deve ter assim umas 7, 8 estátuas do Carlos, pelo menos, né? Tem réplica, além do Carlos no calçadão do Rio de Janeiro, tem réplicas do Carlos do calçadão. Agora tem um ali naquele edifício em São Paulo, na Avenida Paulista, onde fica a Livraria Cultura. No Conjunto Nacional. Ali tem uma réplica, tem uma outra réplica numa cidade, acho que em João Pessoa, enfim. Ele também é um dos autores que mais tem textos que não são deles, né? Assim, na internet, sim, né? Sim, Você sim. encontra
falam Textos falam atribuídos. textos atribuídos a ele que também não... Comumente são textos de autoajuda, assim, que são atribuídos ao Carlos. Daria até para fazer um livro e cujos direitos autorais poderiam ser destinados a alguma causa nobre, né? Mas sobre as estátuas em Itabira tem uma coisa engraçada. Em Itabira tem uma vocação jornalística muito grande, é uma tradição, para dizer a verdade. Não sei se vocês se lembram, alguns de vocês talvez lembrem do jornal Cometa Itabirano, que eles uma vez foram entrevistar o Carlos, enfim, às 10 da manhã, aí o Carlos convidou eles para tomar uísque de manhã. Atualmente tem um periódico chamado O Trem Itabirano, e o diretor desse periódico, uma pessoa muito, muito querida também, chama-se Marcos Caldeira, e ele vive reclamando no jornal dele: chega de botarem estátuas do Carlos aqui em Itabira, leiam seus livros em vez de botarem estátuas, não gastem mais dinheiro com isso, né? E outra curiosidade da estátua do Carlos no Rio de Janeiro é que já roubaram tantas vezes os óculos, não sei por quê, porque não é uma coisa que tenha muito valor. A primeira vez que roubaram foi assim, arrancaram os óculos e o Léo Santana, assim, por amizade, me deu uma réplica dos óculos em bronze que eu guardava em casa, no escritório. E um dia, quando roubaram, a primeira vez que roubaram os óculos, eu vi que um funcionário da Prefeitura do Rio de Janeiro estava soldando um modelo de óculos totalmente diferente. Eu falei: não, espera, me dá 10 minutos que eu vou correndo pegar os óculos originais. Aí eu fui lá, peguei os óculos que o Léo tinha me dado, ele soldou perfeitamente, e aí 2 dias depois roubaram de novo. Então já roubaram 14 vezes os óculos, e o curioso é que já gastaram mais dinheiro em restaurar os óculos do que na própria estátua, do que em toda ela, na fundição inteira, entendeu? É um absurdo. A gente brinca, diz: deixa ele com lentes de contato, ou bota óculos de plástico, enfim. Ele não... Hein? Não, a Ray-Ban vão roubar. Assim. Qualquer coisa de metal, acho que corre o risco. Botaram novamente os óculos agora vamos ver quanto duram, né? Os últimos duraram bastante, acho que duraram quase 1 ano, assim, o último par de óculos, né? Mas assim, é curioso porque essa estátua, inspirada na foto do Rogério Reis, tem toda digamos, faz parte da história do Carlos com a fotografia. Porque a estátua, não sei se alguém de vocês já foi lá, o Carlos está de costas para o mar. Curiosamente, vale fazer um parênteses, que o Fernando Sabino, que morava ali perto, na Rua Canning, pertinho do apartamento onde o Carlos morou, na Rua Conselheiro Lafayette, me telefonou uma vez: olha, isso aí é um absurdo, teu avô de costas para o mar, ele não ia à praia. De fato, eu me lembro só de 1 ou 2 vezes indo à praia com o Carlos, quando eu era bem criança. E o Fernando Sabino dizia: a estátua do Carlos tem que ficar aqui na esquina de casa para eu poder ver ele todos os dias quando saio. Mas eu falei: Fernando, eu não sei o que te dizer, não depende de mim, por mim tudo bem, né? E foi no exato lugar que ele fez a foto? Sim, foi no exato lugar, e o curioso é que quem tira a foto para o Carlos tem o Pão de Açúcar lá no fundo. Então, virou um point, né? Assim, todo mundo faz a foto, senta do lado dele ali, né? Eu durante muitos anos, essa estátua tem 20 anos exatos, 20 anos e alguns dias, foi inaugurada no 31 de outubro de 2002, por ocasião do centenário do Carlos, e eu comecei a tirar fotos das pessoas tirando fotos. Eu devo ter, assim, sei lá, 20 mil fotos de pessoas tirando fotos, e já capturei algumas fotos muito engraçadas. Por exemplo, um dia o talentosíssimo Ronaldo Fraga foi me visitar porque ele fez um desfile, acho que foi em 2004 ou 2005, não me lembro, um desfile na São Paulo Fashion Week em homenagem ao Carlos. Fez umas roupas com cartas, uns tecidos assim meio translúcidos, muito bonitos, enfim, foi muito bacana. E durante a preparação, ele foi me visitar lá no Rio. Eu falei: bom, tomamos um café ali em casa, depois eu falei: vamos tirar uma foto na estátua do Carlos, que fica o registro. E estávamos também com Billy Forghieri, que é o tecladista da Blitz, um grande amigo meu, que fez a trilha sonora. Ele musicou, ele pegou a voz do Carlos com esses softwares de áudio, que são tipo Photoshop do som, e remixou a voz do Carlos com música. Então, foi a trilha sonora do desfile, foram as músicas do Billy. Então, a gente chega lá e tinha uma moça que estava querendo tirar uma foto, e uma mulher que era um personagem meio folclórico de Copacabana, que
ela andava pelas ruas com uma tanga mínima, assim, falando claramente, ela andava com a bunda para fora e ficou gritando com a moça que queria se aproximar para tirar uma foto. Não, aqui não pode, não pode, não pode. E numa hora que essa mulher doida, coitada, foi correr atrás da turista que estava querendo tirar fotos, eu falei, vamos, Billy, Ronaldo e Billy, sentem ali. E aí a mulher ficou uma fera, começou a jogar laranjas na gente, e depois, como viu que a gente não desistia, ela ficou na frente da câmera, mostrando a bunda assim para todo mundo. Bom, eu tenho essas fotos também, e assim também capturei várias situações engraçadas, talvez isso Você devia fazer alguma coisa com todas essas fotos. Me ajuda. Se colocar um hashtag lá, publique e põe um hashtag lá, em um ano tem 1 milhão de fotos. Mas existe o hashtag no Instagram, tem a estátua de Drummond, que tem muitas coisas engraçadas. Enfim, virou também um ponto, como última curiosidade, a estátua do Carlos é o segundo monumento, digamos, por assim dizer, né, mais visitado do Rio de Janeiro depois do Cristo Redentor. E a gente, quando, digamos, concebemos essa ideia, que na verdade surgiu numa conversa com a Cibele Teixeira, que é uma produtora muito querida daqui de Belo Horizonte, e seria legal, a gente estava trabalhando com Itabira sobre o centenário do Carlos, e comentei, seria legal que façam uma estátua do Carlos, inspirada naquela foto em Copacabana e tal. E ela foi correndo e falou com o Léo Santana, que se encantou com a ideia, e o Léo me procurou, então mandei um monte de fotos para ele, enfim, estudar a fisionomia do Carlos, e ele fez um excelente trabalho. Depois acabou tendo que estatuar o Carlos outras vezes, e ele mesmo me falou que, olha, o Carlos foi um marco na minha vida, porque depois ele fez o Guimarães Rosa, acho que já fez Tancredo Neves, Juscelino, e fez vários escritores e personalidades pelo Brasil afora. Então a gente ficou muito feliz. Mas naquela ocasião a gente jamais imaginou que aquilo ali fosse virar um monumento tão visitado, né? Tem vezes que a gente vai lá em Copacabana para caminhar e vê filas de pessoas querendo tirar fotos. É incrível, incrível. Muito legal. Algumas pessoas não sabem que é o Carlos. Sei lá, uma vez eu vi um italiano, tu sai que é questo? Não, é um poeta famoso em Brasília. Que é? Não, como Ungaretti. Que é Ungaretti? Quem é Ungaretti? Ele não sabia nem que era o Ungaretti. Eu vi uma postagem uma vez que era... não dá para vir no Rio sem tirar foto com o Santos Dumont, né? O Santos Drummond, né? Às vezes tem isso também. E já vi uma vez uma senhora que estava num hotel ali perto e à noite viu uma pessoa sentada ali no banco da praia e ficou tantas horas ali. Ela pensou que fosse uma pessoa que estivesse passando mal, mas era a estátua do Carlos. Aí ela foi... Não, o senhor era um bronze, né? Enfim. Que história incrível que é a fotografia né, do Rogério, com essa história do Carlos, apaixonado com fotografia e rendendo até hoje um livro tão incrível. E outros poderão vir, que é inesgotável, né? Acho que daria até para os estudiosos assim, uma sugestão, é fazer um estudo do Carlos, a relação do Carlos com a fotografia, assim, mais do ponto de vista acadêmico. E o Adriano certamente vai estar nesse livro. Né? Seria incrível. Muito feliz aqui. O seu amado vovô Carlos, né, que você chama com tanto carinho. Ele se fazia chamar de Carlos, mas a eu acho culpa tão não é minha. lindo, porque eu falaria vovô, porque ele é muito amado. Ele escreveu uma vez que condensar Minas Gerais numa antologia não seria o mesmo que prender o mar numa garrafa há anos atrás. E ele não conseguiu, porque Minas está no mundo, né, graças a ele. Então é uma honra. Minas é um dos estados mais peculiares e ricos, né? Assim, o que eu digo lá em Itabira, que Itabira vive um dilema, né? Que é o minério de ferro que Japão e China compram atualmente e que sai diariamente em trens de até 120 vagões, com vagões que levam até 50 toneladas. É uma coisa impressionante. Todos os dias, 1 ou 2 trens desses enormes, com 3 locomotivas, sai de Minas Gerais e horas depois volta vazio. E eles demoram... Ontem, pela primeira vez, consegui contar o número de vagões de desses trens e tinha 87. Eu não sei, porque às vezes são tantos que eu acho que eu perdi a conta e devem ter sido mais. Mas para Itabira tem esse problema que a principal fonte de renda do município, acho que
direto ou indiretamente, 75% do orçamento de Itabira vem da extração do minério, é um problema, porque na hora que acabar o minério, a Vale, que é uma empresa, digamos, com ações na Bolsa de Valores, enfim, possivelmente vai reduzir enormemente suas atividades na cidade. Então, o prefeito de Itabira, o Marco Antônio Lage, e de outras administrações também, estudam a possibilidade de estimular o turismo cultural, a produção cultural, a indústria da cultura. E o Carlos, digamos, assim, não digo por mim, mas é uma parte muito importante nesse desenvolvimento cultural da cidade, possibilita muitas coisas. E o que eu falo, assim, por exemplo, a gente tem esse livro de fotografias inspiradas ou casadas com textos do Carlos. A gente tem obras lá em Itabira, agora no Filitabira, a Sueli Machado, que é diretora do grupo de dança Primeiro Ato, ela fez um espetáculo na época do centenário chamado Sem Lugar, e agora ela apresentou um vídeo inspirado nesse próprio espetáculo. Na verdade, na ocasião, eu morria de medo, porque, sei lá, dança contemporânea pode ser um perigo, né? Mas ela fez um trabalho excelente, excelente. Então, a gente tem inúmeros desdobramentos quando a gente pega a obra de um autor como Carlos, e o Brasil está cheio deles. Minas Gerais tem vários poetas importantes. Eu acho que é um patrimônio, né? Um patrimônio que a gente tem. E Minas Gerais é um estado muito peculiar. Meu pai era argentino, casou com uma mãe, a título de curiosidade. Eles se conheceram numa festa na casa de Bete Vargas, que tinha sido colega da mamãe na escola. E eles se conheceram lá e 13 dias depois casaram. Ele nasceu na província de Córdoba, que é no meio da Argentina, e tem uma paisagem muito semelhante a Minas, com montanhas e serras, enfim. Não tem tanto minério, né? Mas um estado de atividade agropecuária, enfim. Mas ele dizia que, quando ele vinha aqui a Itabira, ele se sentia em casa, porque a paisagem e o sentido de humor que o cordobês tem também é muito semelhante, assim, ao mineiro. É um pouco cético, é calado, é discreto. Mas o Carlos era discreto, mas em casa ele tinha algumas brincadeiras que eu sempre conto, como, por exemplo, ele dizia que tinha uma arma infalível para chamar a atenção das crianças, que era a dentadura postiça. Então ele puxava os dentes para fora para brincar com as crianças na rua, e a criança diz: mamãe, olha esse senhor ali. Aí ele retraía rapidamente a dentadura, e a mulher olhava, a mãe do menino olhava e: menino, não incomoda esse vovô. Aí ela se distraía e de novo ele puxava os dentes para fora e a criança ficava enlouquecida. E a gente, quando era criança, também ficávamos enlouquecidos. Então, Minas Gerais é um dos estados mais, sem desmerecer os outros, é claro, mas é um dos estados mais originais que o Brasil tem e que o mundo tem, né? A gente conheceu o sul de Itabira também. Quando eu era um pouco mais nova, eu fiquei muito tempo conversando com a Dada Lacerda. Ah, Dada, saudosa. Sim. A gente ficava às tardes lá conversando sobre Drummond. Porque eu nasci em Mariana e fui pra lá, porque minha família é do meu pai é de lá. E nisso de uma época eu era muito assim, e quando eu descobri que Drummond era de lá, eu comecei a querer entender quem que era esse homem que todo mundo falava. Então, fiquei muito feliz, porque semana passada eu estava lá, dia 31 foi aniversário de Drummond. E, sim, todo mundo que me conhece sabe o tanto que eu amo, que faz sentido, e poder te ver, assim... Que bom, muito obrigado. Que eu sei que... Bom, seu trabalho é maravilhoso e eu estou muito contente mesmo. Muito obrigada. Obrigado. A Dada Lacerda era uma fanática do Carlos. Diziam que ela era uma das viúvas do Drummond, né? Mas ela foi uma pessoa que incentivou muito o trabalho da memória drummondiana em Itabira. Eu acho que ela foi uma das responsáveis pela criação... Houve uma criação dos caminhos drummondianos, ela fez a pesquisa, enfim... Não sei, para quem não conhece Itabira, Itabira tem uma coisa muito legal, que é um museu do território, que chama-se Caminhos Drummondianos. Então, tem em vários lugares da cidade, que são citados nos poemas, tem uma placa de ferro com esses poemas. Por exemplo, na casa onde ele passou a infância, na rua por onde entrou o primeiro automóvel, na cadeia, no Pico do Amor, onde está o memorial. Tem um poema que chama-se Ausência. No Pico do Amor,
o amor não está, enfim. E são 44 poemas emplacados na cidade que fazem um roteiro turístico. Então, isso é uma coisa, acho que é única, porque, por exemplo, em Buenos Aires tem um lugar perto da Embaixada do Brasil e perto de onde passei a minha infância, um lugar chamado Cinco Esquinas, cinco esquinas. E tem um poema do Borges, mas é só um poema. Em Itabira tem 44 poemas, eu tenho a sorte que são poemas do Carlos, e que falam da história da cidade. Então, é uma coisa muito bonita. E Dada foi uma pessoa que trabalhou muito nisso, ela não só, vamos dizer assim, para os turistas, mas principalmente com crianças e estudantes. A exposição que está lá no memorial, que chama-se Drummond Vida em Obra, também está dedicada à memória da Dada. Incrível, gente. Infelizmente, nós temos que encerrar, porque tem que viajar, temos tempo aí para... E vamos aproveitar o livro, vamos passar o fim de semana curtindo, sonhando juntos aí. Muito obrigado aí. Obrigado. Obrigado a todos.